O presidente do Vasco, Pedrinho, desabafou no embarque da equipe rumo a Brasília. Utilizou palavras pesadíssimas. Ele tem uma certa razão e confirmou o que a imprensa vem especulando. Jorge Nicola vai revelar detalhes de uma negociação que, se for confirmada, vai incomodar aos vascaínos. Beleza pura, povão vascaíno, que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações. Juntos, vamos chegar à marca dos 80 mil. Eu vou rodar a vinheta e na volta, só dá Vasco! Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal. O meu muito obrigado. Você precisa ouvir o que disse o presidente do Vasco, Pedrinho. Chegou a utilizar palavras pesadíssimas, duríssimas. Mas antes, Jorge Nicola fala de uma negociação que, se for concretizada, vai nos incomodar. Negócio barato, mais um para o Vasco da Gama. E essa coisa não é boa para o torcedor cruzmaltino. É que o Cruzmaltino emprestou recentemente o JP, meia de 20 anos de idade, para o Avaí. E depois de apenas 3 jogos no clube catarinense, com 2 gols na Série B, o Avaí já imagina a compra do atleta no fim do período de empréstimo. E a opção de compra é bem barata, 1 milhão de euros por 50% dos direitos econômicos. A informação de que essa é a condição para que o negócio avance repercutiu muito mal entre torcedores cruzmaltinos. O Vasco se defende lembrando que o JP não conseguiu se destacar com a camisa do Vasco, embora tenha tido algumas oportunidades. Importante lembrar que, se pintar proposta para o Vasco durante esse período de empréstimo até o fim da temporada e o Avaí não for capaz de cobrir, o time catarinense ainda fica com 10% do valor de uma transferência como taxa de vitrine. Esse não é o primeiro caso de negociação ou possível negociação que incomoda o torcedor vascaíno. Recentemente aconteceu algo parecido com o Eric Marcos, outro jogador revelado na base do Vasco. Aí o jornalista Jorge Nicola, a gente vai aguardar aí o desfecho desta negociação envolvendo o Vasco, o atleta e o Avaí. Vasco embarcou para Brasília, uma viagem que não tem retorno para o Rio. De lá, a delegação vai seguir para Venezuela. Da Venezuela, vai para Salvador enfrentar o Vitória. De Salvador, vai para a Argentina enfrentar o Lanús. E aí sim, retorna ao Rio de Janeiro para jogar diante do Fortaleza. E no embarque para Brasília, o presidente do Vasco, Pedrinho, falou de 2 situações. A primeira, Fernando Diniz. E com relação ao treinador, assim que a gente fez o desligamento do Carille, a gente entrou em contato com o Diniz e com o staff do Diniz para que a gente pudesse começar a negociação. Então a gente está em processo de negociação com o Fernando Diniz. Se você perguntar quantos % para fechar ou para não fechar, não tem isso ainda, porque é recente, porque eu sempre respeito o treinador que está no cargo, para assim que sair a gente ir para uma outra direção. Então a conversa está nesse pé com o Fernando Diniz, iniciando uma negociação, pode ter um desfecho positivo, pode não ter, e aí quando tiver uma situação muito mais clara sobre a questão do treinador, a gente volta a falar. Eu agradeço a vocês, que vocês estão sempre aqui, com muito respeito mesmo, peço desculpa por qualquer coisa e mais para frente a gente fala novamente, tá? Show de bola. Cheguei a ler por aí que o Fernando Diniz está pedindo algo em torno de R$1 milhão para fechar com o Vasco da Gama. É muito dinheiro, não está no patamar do clube pagar R$1 milhão a um treinador. Nem considero justo, acho que o mais correto é você pagar um salário para o Fernando Diniz digno de um técnico que já foi de seleção brasileira, campeão de Libertadores da América, mas com bônus, né? Apresentou um brilhante trabalho, levou o Vasco à Libertadores da América, tem aqui um gordo bônus. Eu acho que é o ideal. O Pedrinho deve até estar negociando dessa maneira aí com o Fernando Diniz. Na sequência da entrevista, o Pedrinho falou sobre o incômodo
que gera para ele a cada vez que ele concede uma entrevista. Então eu sempre faço questão de parar aqui, de falar, de bater um papo com vocês, para realmente esclarecer para o torcedor, tirar algumas dúvidas. Mas eu tenho percebido que todas as vezes que eu falo, o efeito não tem sido positivo para o que a gente quer para a reconstrução do Vasco. Algumas pessoas com diversos interesses, sejam eles pessoais, políticos, ou porque participaram da venda da 777, enfim, acabam distorcendo e tirando de contexto completamente as minhas falas. E eu posso dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, quando eu vou falar da 777, obviamente jogam para debaixo do tapete como se tivesse sido um problema de 1915, e o problema é atual, e um dos grandes problemas até pela reestruturação que a gente tem que fazer. Quando eu falo da recuperação judicial, onde eu coloco meus próprios bens, jogam para debaixo do tapete e tiram completamente o que é a intenção da recuperação judicial, que é parte da reestruturação do clube. Um exemplo recente agora, todas as vezes que acontece um episódio que eu tenho que demitir um treinador, eles pegam os vídeos que eu falo na televisão quando eu era comentarista, e eu já expliquei isso 1 milhão de vezes. Eu tive a humildade e tenho a humildade de falar que lá na cadeira de comentarista eu tinha uma visão, e como presidente tem diversos outros aspectos que me levam a tomar decisões diferentes da que eu imaginava como comentarista. E eu já reconheci isso 1 milhão de vezes. E todas as vezes que eu tenho que mandar um treinador embora, eles vão lá, pegam o vídeo, e tem uma conotação no vídeo como se eu fosse um mau caráter, um bandido, um marginal, porque eu falava uma coisa e como presidente eu tenho que agir de outra forma. Sendo que eu já falei, já desenhei, já expliquei. Mas não adianta. Então o que adianta para mim nesse momento? Trabalhar, como eu sempre trabalho, muito para fazer a reestruturação do Vasco. Eu tenho muito respeito ao torcedor do Vasco, muito mais do que ele imagina, muito respeito pela instituição, muito mais do que eles imaginam, e muito responsável com todo o processo que tem que ser feito. Pedrinho tem certa razão, e ele precisa saber conviver com os chamados haters. Todas as pessoas públicas, elas sofrem com isso. Eu sofro com isso. Outros colegas sofrem com isso. Os técnicos de futebol sofrem. Os presidentes também. Jornalistas que trabalham em TV. Não tem jeito. A gente sofre. E precisa aprender a conviver com isso. Precisa aprender a lidar com esse tipo de situação. Não tem jeito. As pessoas fazem cortes, elas guardam aquilo que você falou há anos e usam agora. Elas pegam aquilo que você fez há algum tempo atrás, né? Elas tiram de contexto. Não dá para você se incomodar. Você precisa tocar a sua vida da maneira correta e deixar esses haters de lado. Pedrinho tem, jogador tem, ator tem, pessoa pública tem. Porra, eu tenho. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.